deve evangelizar. Embora nos sintamos incomodados quanto a este tema da evangelização, é difícil evitá-lo quando lemos a Bíblia. Achamos evangelização em todo o Novo Testamento. Passagens que falam sobre a propagação do Evangelho são encontradas do começo ao fim do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo escreveu aos cristãos de Roma: "Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma." Romanos 1, 14 a 15. Isto é apenas uma descrição da chamada particular de Paulo como evangelista? Essas palavras se aplicam somente a ele e aos outros apóstolos ou se aplicam também a nós? Lendo o Novo Testamento, percebemos que a chamada para evangelizar não se limita a Paulo ou mesmo aos apóstolos. No final de seu ministério terreno, Jesus disse: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Mateus 28, versículos 18 a 20. Esta afirmação, geralmente chamada de Grande Comissão, parece ser uma comissão para todos os discípulos de Jesus. À medida que lemos o Novo Testamento, fica claro que esses primeiros discípulos encararam com seriedade esta grande comissão de seu Senhor. Leia as epístolas que eles escreveram e Atos dos Apóstolos e você perceberá diversas vezes que eles evangelizavam e o faziam constantemente. Por exemplo, Atos capítulo 5, versículos 42, capítulo 8, versículo 25, capítulo 13, versículo 32, capítulo 14, versículos 7, 15 e 21, capítulo 15, versículo 35 e capítulo 16, versículos 10, 17 a 18. Alguns perguntam em nossos dias: quem deve evangelizar? Somente os pregadores? É somente uma vez por semana que a maioria das igrejas evangeliza? Quando o homem pago para evangelizar um ministério de tempo integral se levanta, lê a Bíblia e prega o Evangelho, a grande comissão é apenas para homens profissionais e piedosos? Ou ela se aplica a você, se você é um cristão? A Bíblia parece indicar que todos os crentes receberam esta comissão. Olhando com mais atenção o livro de Atos dos Apóstolos, temos um vislumbre desta obediência universal à chamada para evangelizar. Não lemos que apenas os apóstolos pregaram o Evangelho. Veja esta passagem de Atos capítulo 8. "E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra." Atos capítulo 8, versículos 1 a 4. Não somente os apóstolos foram descritos nestes versículos como aqueles que evangelizavam. De fato, os versículos focalizam as atividades evangelísticas daqueles que foram dispersos, que incluía todos exceto os apóstolos. Ora, talvez você diga que eram apenas os presbíteros, porque eles foram dotados para ensinar. Mas o resto de Atos 8 narra a história de Filipe, que nem mesmo era presbítero. Ele era apenas um diácono e evangelizava. Atos capítulo 5, versículos 1 a 12 e versículos 26 a 40. Em Atos capítulo 11, versículos 19 ao 21, você lê a continuação dessa história de evangelização leiga. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos
crendo, se converteram ao Senhor. Aqui, novamente, temos cristãos comuns saindo e divulgando as boas novas. Devemos recordar também a admoestação de Pedro: antes, santificai a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Pedro escreveu estas palavras para toda a igreja, não somente para os seus líderes. Todos os cristãos, não somente o ministério profissional, devem propagar as boas novas. Parte de nossa atividade evangelística está vinculada à maneira como nos relacionamos com os outros crentes. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34 a 35. Se você não está expressando corretamente o amor cristão a todos os membros de sua igreja, está em desobediência a Deus e está obstruindo a obra evangelística de sua igreja. Às vezes, se somos honestos, a principal razão por que queremos transferir para outros a responsabilidade da evangelização é por não estarmos certos de como fazê-lo.